Na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles decidiram elevar a taxa Selic em 1,5% para 7,75% ao ano. Esse é o maior patamar desde 2017 e essa foi a maior elevação da Selic em 20 anos. Com isso, alguns títulos de renda fixa já estão pagando 12% ao ano, alguns até mais de 13% ao ano, e a rentabilidade de 1% ao mês está de volta. Mas será que realmente vale a pena investir nesse tipo de título nesse momento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu te falo como você investir do zero para conquistar a sua liberdade financeira. Então se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E também entra lá no primeiro link da descrição, no meu grupo do Telegram, para você ter ainda mais informações. Uma inflação de 10,25% nos últimos 12 meses até setembro desse ano, de 2021, uma forte elevação na taxa de juros já estava esperada, né? Então algumas pessoas estavam esperando de 1% até 3% de elevação e o Banco Central acabou cravando em 1,5%. E, além disso, eles até sinalizaram já na ata da reunião que na próxima reunião do Copom, em dezembro, eles podem, se for necessário, aumentar de novo em mais 1,5%. Se isso acontecer, a taxa Selic pode chegar em 9,25% até o final desse ano. E o que acontece é o seguinte, né? Depois da pandemia, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 2% ao ano, que é um patamar totalmente artificial para a situação brasileira nesse momento. Tá? E com o Banco Central em 2020 expandindo a oferta monetária em 30%, era nítido que a gente ia ter uma inflação como a gente está tendo nesse momento. E essa elevação na taxa de juros, nessa velocidade que está acontecendo agora em 7 meses, eles tiraram os juros de 2% para 7,75%, é justamente porque o Banco Central está correndo atrás do prejuízo, porque perdeu totalmente o controle da inflação, né, e está tentando retomar esse controle a todo custo. E aí, diante desse cenário, começaram a surgir alguns títulos de renda fixa pagando mais de 12% ao ano, alguns títulos privados pagando até mais do que 13% ao ano, mas os próprios títulos públicos, os títulos pré-fixados, estão pagando bem mais do que esses 12%. Então, se você observar aqui, esse aqui é o Tesouro Pré-fixado de 2026. O problema é o seguinte, né? Enquanto a sua taxa de juros está subindo bastante, ali no final de 2020 estava 6,29% e agora aí em 12,52% até 1º de outubro, na 1º de novembro de 2021, né? Então, enquanto a taxa de juros desse título está subindo bastante, o preço desse título está caindo, né? Então, o problema é o seguinte, o problema de você comprar um título nesse momento, beleza, tudo bem que está pagando mais de 12% ao ano, um bom retorno, né? Muito mais do que 1% ao mês. O problema disso é se a taxa continuar subindo muito mais do que o patamar atual. Se isso acontecer, o preço desse título vai continuar caindo muito mais do que o patamar atual aí de R$ 611,99 por um título pré-fixado com vencimento em 2026. Num vídeo recente eu expliquei essa relação inversa dos títulos pré-fixados e dos títulos indexados da inflação, essa relação inversa com a taxa de juros, né? Quanto mais a taxa de juros subir, mais o preço desses títulos cai e podem gerar até prejuízos no meio tempo aí antes do seu vencimento. Se você levar até o vencimento, tudo bem, você vai ganhar a taxa que foi contratada, mas no meio do caminho podem haver essas oscilações, tá? É importante tomar cuidado com isso. Então, para a gente entender se vale ou não a pena comprar esse tipo de título agora, a gente precisa entender se a taxa de juros tem ou não risco de continuar subindo muito mais do que o patamar atual. Na verdade, não é nem a taxa de juros determinada pelo Banco Central, mas as expectativas do mercado com relação a essas taxas de juros. Tá? Você vai entender aqui ao longo desse vídeo. E para entender se a taxa de juros pode subir ainda mais, a gente precisa entender se a inflação pode subir ainda mais, se a inflação está ou não próximo de ser controlada. Uma forma da gente compreender isso é o seguinte: existe uma pesquisa realizada pelo Banco Central, que é o Boletim Focus, que é uma pesquisa semanal. Eles basicamente ligam para uma lista de gestores e analistas do mercado e pergunta sobre algumas expectativas de inflação, de PIB, de taxa de juros para esses analistas e gestores, né? E baseado nessas pesquisas, eles têm uma expectativa de inflação, expectativa de juros e uma série de variáveis macroeconômicas, a expectativa do mercado, tá? Então, nesse gráfico aqui, dá para a gente perceber o seguinte: essa linha azul é a inflação acumulada, né? Então, aqui é de setembro, em 10,25,
é a inflação acumulada nos 12 meses até setembro de 2021, e essa linha vermelha é a expectativa de inflação para cada mês futuro aqui, de acordo com o boletim Focus do Banco Central, que é esse boletim da pesquisa dos analistas e gestores. Então, se a gente observar aqui, a expectativa, segundo o boletim Focus, é de uma queda do IPCA que vai chegar ali até 3,71% em outubro de 2023, tá? Ou seja, dentro da banda aqui de tolerância da meta de inflação. A meta de inflação para 2023 é de 3,25%, com uma tolerância de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Então, no máximo 4,75% e no mínimo 1,75% de inflação. Mas, será que isso é verdade? Será que o mercado realmente espera que os juros estejam tão controlados aqui daqui a 1, 2 anos? E uma forma da gente entender isso, na verdade, ao invés de olhar para o boletim Focus do Banco Central, é olhar para a curva de juros. Tá? Na verdade, olhar para a inflação implícita que é extraída a partir da curva de juros. Porque o que acontece? Isso aqui é uma expectativa baseada numa pesquisa. Então, o cara do Banco Central liga lá para o gestor XYZ e pergunta: "E aí, fulano?" Toda semana ele faz isso. "E aí, qual que é a sua expectativa para a inflação para 2021, 2022, 2023?" O cara responde a expectativa dele. Só que essa é só uma opinião, é só um chute que ele está dando, né? Mas o ponto é que, ao invés de olhar para o que ele está falando, é importante olhar para o que ele está fazendo. E para entender o que ele está fazendo, a gente olha para a inflação implícita, que é, de fato, onde que esses gestores estão colocando o dinheiro deles. Então, a inflação implícita é uma pesquisa de opinião, só que ao invés do cara simplesmente dar a opinião dele e não correr nenhum risco com isso, é uma pesquisa de opinião em que ele coloca dinheiro, porque está baseado justamente nas operações que são feitas no mercado de títulos. E você vai entender, funciona da seguinte forma: se a gente olhar aqui para as taxas dos títulos que estão sendo negociados no mercado, isso aqui são as taxas do dia 2 de novembro, tá? Que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o título pré-fixado de 2026. Ele está pagando 12,52% ao ano. Se a gente pegar o Tesouro IPCA de 2026, ele está pagando IPCA mais 5,55% ao ano. Se alguém comprar um Tesouro IPCA de 2026, ele vai estar ganhando 5,55% acima da inflação, beleza? Ele vai ganhar a inflação futura, a gente não sabe qual é a inflação que vai acontecer nos próximos 4 anos, até 2026, mas a gente sabe que ele está travando aqui uma rentabilidade de 5,55% mais essa inflação, beleza? Então, esses 5,55 aqui são os juros reais, né? O juro acima da inflação. Agora, o cara que está comprando o Tesouro pré-fixado de 2026, ele está recebendo, ele está aceitando receber 12,52%, porque ele imagina também que essa rentabilidade aqui também vai ser acima da inflação. Ninguém faz um investimento para ganhar menos do que a inflação, beleza? Pelo menos não deveria. Então, a inflação implícita é nada mais do que a diferença entre os juros dos títulos pré-fixados para os juros dos títulos indexados à inflação, considerando ali um prazo próximo, né? Tudo bem que o vencimento desses títulos aqui tem alguns meses de diferença, mas eu estou usando esses exemplos aqui como aproximação, tá? Então, a convenção é que dentro da taxa nominal do título pré-fixado também tem uma expectativa de inflação. Se eu descontar 5,55% desses 12,52%, eu vou chegar justamente nessa expectativa de inflação do mercado para esse prazo até 2026, né? Então, a gente faz essa conta da seguinte forma, tá? Pegando aqui uma calculadora financeira. Eu coloco aqui 1,1252, né? Ou seja, 12,52%, 1 mais 12,52%, né? Divididos por 1,0555. Eu estou descontando os 5,55% dos 12,52%, e isso vai dar uma expectativa de inflação de 6,6%. Tá? Ou seja, o mercado vota lá no Boletim Focus que em 2023 a inflação vai estar em 3,71%. É isso que o mercado vota. Só que na prática, no mercado mesmo, no mercado financeiro,
quando eles vão operar os títulos públicos, a expectativa de fato no mercado, baseado na inflação implícita, é que, segundo a diferença aqui desses títulos, a inflação para 2023 esteja em 6,6%. Então eu prefiro muito mais apostar numa opinião que o cara coloca dinheiro ali, e se ele tiver errado com essa opinião, ele perde dinheiro, do que numa simples opinião que ele dá numa ligação que ele responde para o cara lá do Banco Central, tá? Então, se a gente olhar para o gráfico aqui real da expectativa de inflação, baseado na estrutura a termos de taxa de juros, né? Porque os títulos têm vencimentos diferentes, então essa curva de inflação implícita é baseado em todos os vencimentos, é feita uma ponderação aqui de acordo com os prazos, tá? Então, baseado nisso aqui, a gente vê que daqui a um ano, nos próximos 252 dias úteis, a expectativa de inflação é de 6,46%, baseado na inflação implícita, e daqui a 2 anos, 504 dias úteis, a expectativa de inflação é de 6,57%. Então, se a expectativa de inflação do mercado para daqui a 2 anos está em 6,52%, isso significa que essa expectativa de inflação está muito acima da banda superior de tolerância da meta de inflação, que é de 4,75% para 2023. Isso significa que o Banco Central, para poder colocar a inflação dentro dessa banda, entre 1,75% e 4,75%, tendo o centro ali em 3,25%, o Banco Central vai precisar levar a taxa de juros muito além do que está hoje, beleza? Essa é a informação que a gente consegue extrair dessas informações do mercado, né? E isso significa que existe um risco de a curva de juros toda subir, ou seja, desses títulos que estão pagando agora 12,52%, daqui a alguns meses pagarem muito mais do que esse 12,52%. Se você compra um título hoje que paga 12,52 e daqui a um tempo ele está pagando mais do que 12,52, o preço desse título pode cair, você pode estar perdendo dinheiro, pode ter prejuízo nesse tipo de título, tá? Então, renda fixa não é tão fixa assim, ela pode te dar, sim, prejuízo no meio tempo até o vencimento do título. Resumindo, na minha visão, esses títulos ainda estão numa exposição muito frágil, tá? A gente tem ano que vem, 2022, ano de eleição, pode ter uma série de turbulências no mercado, furo do teto dos gastos que pode piorar mais ainda, inclusive no ano de eleição, discussão sobre PEC dos precatórios. Então, tem uma série de riscos ainda que podem impactar na inflação, podem impactar na taxa de câmbio e, consequentemente, podem impactar na taxa de juros e fazer com que esses títulos, daqui a alguns meses, paguem muito mais do que estão pagando hoje, os pré-fixados e os indexados, e levar o preço desses títulos para baixo. Então, eu, particularmente, estou fugindo desses títulos. Pode ser que daqui a alguns meses eles estejam pagando muito mais do que estão pagando hoje. Então, eu prefiro esperar, aguardar a situação ficar um pouco mais nítida, né, do que pode acontecer. A gente não está num cenário com inflação controlada, então muita surpresa ainda pode aparecer, tá? Mas vai chegar em algum ponto no futuro, nos próximos meses talvez, em que o Banco Central vai parar de elevar a taxa de juros, ela vai parar em algum patamar, a inflação vai estar um pouco mais controlada, e aí sim pode se cogitar, pode ser mais interessante, pode ser menos arriscado comprar esse tipo de título pré-fixado ou indexado à inflação, né? E, inclusive, a gente pode até analisar isso baseado justamente na curva de juros, né? Que é essa aqui, essa é a curva de juros dos títulos pré-fixados, né? Então, basicamente, a curva de juros funciona como uma expectativa do mercado nesse momento para os juros nos próximos meses, nos próximos anos. É claro que ela pode mudar muito de um dia para o outro, né? Como aconteceu na semana da reunião do Copom, né? Mas não deixa de ser uma forma da gente estimar o que pode acontecer. E nesse momento, depois que houve a reunião do Copom, houve uma leve inversão na curva de juros, né? Na verdade, teve um achatamento, né? Porque, dá uma olhada nisso aqui, essa é a curva de juros na segunda-feira antes da reunião do Banco Central. Então, o normal de uma curva de juros é que ela seja ascendente, ou seja, os títulos mais longos pagarem uma taxa de juros maior do que os títulos mais curtos. Esse é o normal da economia, tá? Porque se eu estou comprando um título que vai vencer daqui a 10 anos, ele tem que necessariamente pagar uma taxa de juros maior do que o título de 2 anos. Porque tem muito mais incerteza que pode acontecer em 10 anos do que em 2 anos. Então eu exijo, o mercado, de forma geral, exige um retorno maior por conta dessa incerteza maior. Agora, o que aconteceu depois da reunião do Banco Central foi um achatamento da curva
e uma leve inversão nos juros acima de 2 anos. Você vê que para daqui a um ano, 252 dias úteis, os juros estão em 12,09%. Para daqui a 2 anos, 504 dias úteis, os juros estão 12,58%. Até aqui, os juros estão subindo, né? 12,09, 12,5, 12,58. A partir de 2 anos, eles estão caindo, né? Então, houve uma inversão. A partir de 2 anos, houve uma inversão, uma leve inversão da curva de juros brasileira. E como eu já falei várias vezes aqui no canal, a inversão da curva de juros é um indício, é um dos principais indícios de recessão. A gente pode dizer que o mercado acredita que vai ter pelo menos uma desaceleração da economia brasileira até esse prazo aí de 2 anos. E aí, nesse momento, o Banco Central pode sim reduzir a taxa de juros. É isso que a curva de juros está revelando aqui. Tá? Então, o melhor momento para comprar esse tipo de título pré-fixado ou indexado à inflação é quando o Banco Central dá indícios de que ele vai parar de aumentar a taxa de juros e a inflação começa a ficar realmente controlada, ali muito próxima ou dentro das bandas de tolerâncias da meta de inflação. É nesse momento em que é mais seguro de você comprar esse tipo de título. Agora eu posso também fazer uma ponderação aqui. É óbvio que também um título pagando IPCA mais 5,55% ao ano, ou seja, um juro real acima da inflação de 5,5% ao ano, também é um retorno interessante. Se você tem algum objetivo, você está investindo para conquistar algum objetivo que tem um casamento, o prazo de realização desse objetivo tem um casamento com o vencimento do título, aí pode ser também interessante de você comprar hoje esse tipo de título, mas somente se o seu objetivo tem um prazo casado com o vencimento do título, beleza? Se você está investindo para um prazo que é muito diferente do vencimento desse título, você está correndo maiores riscos nesse momento. É importante falar também que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, essa é a minha interpretação, mas pode ser que você tenha uma outra interpretação totalmente diferente e você deve investir tomando suas próprias conclusões. Mas se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, então compartilha com seus amigos e dá um like, porque assim o YouTube entende que ele é relevante, ele pode mostrar para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Fechado? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!